A nossa próxima igreja seria a igreja de Tiatira, uma igreja conhecida como um sacrifício contínuo. E o período, a história diz, o período dela diz que ela foi escrita do ano 500 ao ano 1500, né, depois de Cristo. Então, a igreja de Tiatira se encontra ali no capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras foram mais numerosas do que as primeiras. A igreja, ou melhor, a história da igreja, da história secular, ela chama esse período muito apropriadamente chamado de a era ou a idade das trevas, a era das trevas ou a idade das trevas. A luz de Deus há muito se apagou, o Espírito Santo de Deus muito se afastou desta igreja imperial, desta igreja de Roma. A igreja romana, governada pelo próprio Papa, dominou o mundo, né? E o culto pentecostal, culto avivado, culto cheio do poder de Deus, ele passou a ser substituído por um culto carismático, um culto de sacrifícios contínuos, né? Missas, penitências, Ave Maria, toda uma forma de adoração sem fim, mas o mais importante de tudo, sem a presença de Deus, né? Então, ela é uma igreja que ela foi provada, né? Ele foi até a Bíblia diz que Jesus se apresentou a essa igreja e diz que os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como um bronze polido, né? E o fogo, ele significa limpeza, purificação, né? O fogo, ele queima as impurezas. E o bronze a que Jesus se referiu, ele significa julgamento, né? Chega uma parte muito triste da história dessa igreja, né? Jesus se refere ao fogo e se refere ao bronze, né? Ele dá a purificação, ele dá, né, a maneira como ser polido, ser limpo, e ele também apresenta um julgamento para esta igreja. É muito triste isso, né? Então, essa igreja, ela era uma igreja que estava em julgamento. Ela estava em julgamento no sentido de Jesus ainda querer purificar ela. Né? Então, a igreja, no versículo 19, diz: a igreja ela foi elogiada, principalmente por suas obras e seu amor, né? Naquela época, a igreja, né, era difícil
de passar ou enfrentar ou ter tudo isso, né? Então, porque não havia hospitais naquela época, não havia, né? É como aquela parábola do bom samaritano, né? Que pegou e levou até uma hospedagem e cuidaram das feridas. Não existia hospitais, então o que a igreja mostrava era uma boa obra de caridade em favor do próximo, o que a igreja mostrava era amor em favor do próximo. Tudo isso até foi elogiado pelo Senhor Jesus, né? Mas o versículo 19, né, 19 ao 22, Jesus ele está dizendo: eu tenho porém contra ti que toleras esta mulher chamada Jezabel, né? E que a si mesma ela se declara profetiza, não somente para ensinar, mas ela seduz os meus servos a se prostituírem, né? E comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que agora está posto, bem como ela está posto, como em grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui vem uma exortação, né? Jezabel, ela é um tipo perfeito da igreja romana. Jezabel, ela era aquela mulher pagã, né? Até a Bíblia fala que ela era casada com um rei israelita, lá em 1 Reis, capítulo 16, ali, versículo 30 em diante, a Bíblia fala sobre ela. Ela trouxe, na verdade, culto pagão para o povo de Israel na época. Ela trouxe cultos de idolatria para o povo de Israel. Ela contaminou o culto do povo de Israel através da sua perversão, através do seu pecado, através da sua prostituição. Ela contaminou, né, o culto de Israel, combinou esse culto, né, com o culto a Baal. Ela fez aquela mescla, né, misturando o culto do Deus vivo com o Deus Baal. Isso tudo foi uma abominação muito grande para o nosso Deus, né? É por isso que hoje muitas igrejas aí fora têm esse culto de Jezabel, esta mescla, né? Onde de tudo um pouco é introduzido dentro das igrejas, né? A Bíblia, né? Ou melhor, se nós vamos ler ou estudar melhor, pesquisar sobre a palavra, o nome Jezabel, né? Ela é um nome muito pesado. A palavra traduzindo Jezabel, né, Jezabel quer dizer aquilo que é uma casta, né? Aquilo que até tem outra tradução daquelas que
que eu pesquisei, quer dizer até mesmo uma pilha de esterco. Que coisa triste, que coisa lamentável, que coisa abominável perante Deus, né? Então, a igreja pagã, ela se proclama a noiva de Cristo. Ela se proclama a noiva de Cristo, mas na realidade, na verdade, é aquela casta, é aquela pilha de esterco, né? Seu fim está, contudo, em Apocalipse capítulo 17, versículo 4 ao 6. Ali está dizendo o fim da igreja pagã, o fim da igreja que se deixou ser introduzida pelo mundanismo.